Para mim é um motivo, né, de grande alegria de estar assim, hoje na casa do Senhor. Quando o bispo me convidou, eu logo lembrei, né, que esse final de semana eu ia viajar. Mas como eu vou iniciar o estágio, e aí eu estava organizando umas coisas para estagiar, aí eu vou, o bispo vai encarar, e eu, glória a Deus, um presente melhor que isso no dia do seu aniversário, não tem. Então assim, eu te peço, Deus, me usa, não para falar o que eu quero, nem que as pessoas queiram ouvir, mas que o Senhor me use minha boca essa noite. Eu estou aqui para ser boca de Deus. Então, Pai, eu me permito que o Senhor me use. E assim, para mim hoje é um dia assim importante. Eu estou dividida assim meio a meio, sabe, esses 20 anos assim importante. E assim, estou muito feliz, né? Então assim, no outro meio a meio que chega essa idade, assim é um idoso assim muito feliz. Então, para mim eu estou feliz, graças a Deus. Agradeço a Deus, né? Porque até aqui Deus me sustentou. Eu sei que assim muitos hoje estão tristes porque queriam um familiar ou até mesmo estar, né, completando idade hoje e se foram, né, diante desse maldito vírus. Então assim, eu costumo dizer que temos que continuar com as medidas de higiene, prevenção, mas assim, sabemos que nos livra é Deus. Então assim, Deus dá o direcionamento de estar lembrando pra gente que naquele momento a gente tocou em algo que não lavou a mão. E eu sei que é ruim, né, usar o álcool, a gente tem que ter mais cuidado. Esses hábitos que não seja, muita gente está usando apenas que hábito, vamos lavar as mãos, higienizar os alimentos e usar máscara nos devidos lugares porque da Covid. Mas eu tinha dito que não ia falar dessa coisa mais, mas não tem como não falar. Mas existem outros vírus também, gente, que pior, por exemplo, o bacilo de Koch, que não sei se, porque nos direitos autorais, né, não vou estar citando alguns nomes, mas existem outros vírus piores que a gente deveria também estar usando máscara. Então o uso de máscara ele é importante para diversas prevenções. E assim, quando o bispo me convidou para ministrar, eu preparei a minha palavra. E ontem, eu não sei o que me aconteceu, eu senti algo estranho, uma dor forte no peito, que espalhou meu sono e que eu não consegui dormir ontem com nada. Nada me fez eu dormir. Quando eu já vim dormir já na madrugada, o Luke resolveu querer acordar cedo, né, para me parabenizar assim, primeiro. Então assim, eu fiquei e continuei hoje o dia inteiro fazendo as coisas, mas eu não senti sono. Mas assim, algo estava me incomodando naquele momento diante da palavra que eu escolhi, que eu preparei. E assim, o que me chamava a atenção, a palavra, eu preparei minha palavra já agora à tarde para vir. Porque Deus me incomodou, que não era o que eu tinha estudado, que o tempo todo que estava ali. Então assim, eu comecei a refletir, Deus, por que isso? Por que essa palavra? E aí Deus me lembrava assim, muita coisa, trazer essa palavra. E chegando aqui agora, quando Deus começa, o bispo está ministrando, Deus começa a usar e falar, quando você tem falado com seu pai, quando você chamou ele de pai, qual o seu relacionamento pai e filho? Então assim, o tema que eu trago essa noite é um tema assim mesmo, relacionamento pai e filho, filho e pai. Shalom, shalom, sejam bem-vindas em nome de Jesus. E Deus nessa noite me trouxe ao coração, a palavra está em Provérbios 22, verso 6 a seguir. Verso 6. Provérbio 22, verso 6. Amém? A palavra nessa noite, né, Deus me falar, mais vale um bom nome, 6.
Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Até aí. E começou a me chamar a atenção que ensinar a criança o caminho que ela deve andar, isso vai trilhar da criança, a adolescência, a juventude e a velhice. Porque muita gente diz assim, já nascemos com caráter formado. Sabemos que o caráter ele vive em constante formação. E se falar em ensinar a criança o caminho que ele deve andar, a criança vai em formação base. Se você vai construir uma casa e você usa tem lá que eu não sei a quantidade de areia e de cimento, e vai usar um cimento ruim, a construção vai desabar. Se você não alicerçar a base da sua casa, a construção vai desabar. Então, assim, ensinar a criança, ensinar quer dizer instruir. Quando o bebê ele é pequeno, geralmente o bebê está no berço, você cerca o bebê com protetores, com travesseirinho, com algo, ou até mesmo no berço, porque o bebê na cama ele vai cair. Então o ensinamento, a instrução é cercar ele de algo para que no futuro ele lembre daquela base que ele teve. Então assim, e ao ficar pensando, por que a criança? Então, a gente precisa edificar uma base sólida sobre ele, em volta dele. Se você começa hoje, o que é que eu tenho para ofertar para uma criança? A criança em desenvolvimento, 2 aninhos de idade, ele é muito inteligente. Ele começa a pegar as coisas no ar. Né? Eu chamo meu netinho, né, porque é neto do meu esposo, ele vai fazer 4 aninhos. Ele é muito inteligente. E eu fui sair na porta e ele foi correndo atrás e ele começou a me mostrar algo e começou a chorar. Eu falei assim, oxe, por que ele está chorando? Ele não é de querer sair comigo. Mas aí ele falava a maca e eu não entendi que ele estava falando a máscara. E aí ele falou assim, morrer e a comida, você vai morrer e a comida. Se eu morresse, quem ia fazer a comida? Então, se eu fosse para você sem máscara, eu ia adoecer. Então, ele não abre a porta para ninguém, se ele estiver aí, sem a máscarazinha dele na mão. Ele corre e pega a máscara, para receber qualquer pessoa, ele usa a máscara. Ele vai, vamos no mercado, ele pega a máscara. Então, assim, ele sabe que ele precisa da máscara para se proteger. Então, assim, se os pais não tivessem colocado para ele que aquela máscara iria proteger, ele ia estar saindo de qualquer jeito. Então, a criança ela é a base. Se ela está na base inicial e a gente começa a pegar, a insistir, e assim, com essa base, o que é que eu vou ensinar para ele? Meu filhinho gosta só de assistir Pica-Pau, de assistir... Na verdade, a criança ela vai se tornar o que você oferta para ele, o que você ensina para ele no início. Nós temos o que a criança precisa. Mas a criança não sabe ler. Existem vários desenhos. Eu lembro quando minha sobrinha era pequena, ela era apaixonada pela coleção de Midinho, Missionário Midinho. E ela chegava lá em casa, era o desenho que ela assistia até tarde, e sempre que gerava uma dúvida no desenho, ela me perguntava e a gente ia na Bíblia tirar a dúvida. Então, assim, temos que estar vendo essa questão dos desenhos, da formação do caráter na infância, porque a Bíblia hoje ela é o melhor instrumento para começarmos a trabalhar com essa base. E aí eu venho trazendo em questão de pensamento de quando você hoje para e pensa assim, você tem uma TV, a TV hoje usa, tem diversos canais e outras antenas, acessa a internet e a criança tem o mesmo acesso na TV o que ele poderia ter no computador ou no celular. Aí a gente para e pergunta assim, uma criança de 2 anos, de 1 aninho e pouco, que já está com seu dedinho preparado para mudar os comerciais, eles estão preparados para estar sozinho com o celular? Aí muitas vezes dou esse celular para a criança porque eu quero ficar em paz para fazer uma outra coisa e ele não me deixa em paz. Hoje eu não tenho filho. E eu lembro quando meu sobrinho falava assim, quando eu dizia não, e eu fazia questão de dizer para ele o porquê do não. Porque hoje você diz não para uma criança e a criança quer saber o porquê do não,
e às vezes você não sabe o porquê do não e não para explicar. E eu dizia para ele o porquê do não. Eu lembro quando ele era bem pequenininho, ele falava assim para mim: nossa, você parece uma mãe do Iraque, não deixa eu fazer nada que eu quero. Aí eu perguntava: o que é mãe do Iraque? Ele disse: deve ser uma mulher muito ruim. Acho que o Iraque para ele era um país ruim, que ele dizia que seria uma mãe muito ruim, por não deixar ele fazer o que ele queria. Mas assim, eu já vivi isso na infância, de querer fazer coisas, e os meus pais terem me privado, e que hoje eu louvo a Deus pela vida deles, porque foi ensinamento para o que eu sou hoje. Então aí me vem uma pergunta. Recentemente eu tive num evento, foi um evento na Assembleia de Deus, e minha prima veio de Itaperoá, e ela me convidou para ir para esse evento, e eu fui fazer uns exames, estava cansada, não queria ir, e poderia ser online. E aí ela se inscreveu presencial. E aí eu fui lá me inscrever também, me inscrevi presencial, mas eu queria convencer ela de ficar também no online e não ir. Aí eu fui lá e falei, minha perna estava doendo muito, eu falei para ela: ah, se inscreve no online, tem uma opção online, cancela o outro e vai para o online. Aí ela disse assim: mas é muito longe para ir sozinha. Aí eu falei: não vou deixar ela vir de uma outra cidade. E assim, gente, é minha irmã, é a minha prima irmã, aquela irmã que não nasceu da barriga da minha mãe, mas parecemos que somos gêmeas. E eu ouvi uma voz dizer assim, aí eu falei assim: presencial. Aí eu disse: eu tô com uma dor na perna. Não, vai que eu cuido. Aí pensei: como é que eu vou? Ah, não, então pronto, a gente vai caminhando, que é perto, na volta é tarde, voltamos de táxi, porque do horário, né, pra gente não estar na rua no toque de recolher. Terminou lá mais cedo e fomos. E aí foi assim, foi bênção pura quando eu cheguei lá. Mas o que mais me chamou a atenção é que a palestrante, ela estava falando com esse tema: crianças, pais e filhos, filhos e pais. Estava falando dessa intimidade. E quando o bispo falava, ainda agora, o bispo falou na parte de pai terrestre, né? A gente estava falando do pai terreno. Então Deus, aqui na palavra de Deus, vem falar desse pai, que é o pai. Deus deu filhos para o pai terrestre, para esse pai aqui cuidar, para esse pai prestar contas lá naquele grande dia, né? Porque muitas vezes vamos achar: não, eu estou fazendo tudo quando manda a Bíblia. Será que estamos sendo crentes para Deus ou para nós mesmos? Será que estamos voltando a olhar para a cruz? Qual é o objeto da cruz? Qual é o objetivo da cruz? O objetivo da cruz não já foi esse? A gente aprender a zelar do que Deus deu, né? E nesse evento, o que mais me chamou a atenção foi quando ela começou a relatar que 98% dos acessos pornográficos são acessados por crianças. Aí a gente volta e diz assim: não, meu filho não acessa. Será? Você está lá vendo o tempo todo? Sabe como vem esses acessos pornográficos agora? Você clica no Facebook, abre uma lateralzinha, uma coisinha lá bonitinha, um livro vendendo. Você clica no livro vendendo, abre uma imagem pornográfica. A criança já teve aquele acesso e contabilizou para a porcentagem. Outra coisa que me chamou a atenção: as mães vivem tirando foto dos bebezinhos pelados e postando nos seus status. Sabe quanto se custa uma foto dessa para ser vendida para sites pornográficos? Custa alguns dólares. Uma foto meio corpo. Uma foto que a mãe acha que bota um pintinho lá na frente, algo tapando, um coraçãozinho, mas que lá eles conseguem apagar. Né, o bispo trabalha com TI, eles sabem muito bem que eles têm outros aplicativos que eles conseguem trazer a naturalidade das imagens. Então, assim, diante daquela situação, se a minha opinião era ser preconceituosa, era ser ignorante, ser grossa, de não dar hoje um celular para o meu filho, a bispa disse não. Um dia ela falou assim: não, só acho que você daria, é porque você ainda não tem. Eu falei: eu não daria, porque eu nunca dei para meus sobrinhos. Eu não deixo que criança pegue meu celular. Eu não vejo, não tenho, qualquer pessoa pode baixar, olhar meu celular, não tem conteúdos impróprios no meu celular, mas o celular não é para criança. Outra parte com dados que ela trouxe que me chamou muita atenção de criança. Quando o iPhone, acho que o iPhone 10 foi lançado,
E aí, em entrevista, perguntaram o cara que criou o iPhone. E aí, eu acho que foi o da Apple, como é que está o seu filho? E aí, como é que está ele? Muito emocionado por ter ganhado esse lançamento. Aí ele falou assim, não, nem um pouco. Aí o cara falou, poxa, por quê? Qualquer um daria qualquer coisa para ter um celular desse. Aí ele falou, meus filhos não têm celular. Meus filhos não conhecem celular. Mas não conhecem, e o que é que eles fazem nesse meio tempo? Eles leem, eles ganham coleções de livros, eles viajam para outros lugares, eles só têm celulares quando eles têm 18 anos. Oh, mas por quê? E foi você que... Eles, porque eu sei a máquina destruidora que eu criei. Então, eu não quero isso para os meus filhos. Então, pais, acordem mais para a vida. Eu sei que esse momento agora, os meninos não vão voltar para a escola. Eles vão estar online. Mas acessa pelo menos um minuto na vida. Olha o que o seu filho está acessando além da escola. Porque celulares, computadores, enfim, outras máquinas, qual a diferença dela para uma arma? Só é que é mais preconceituoso a gente com um revólver na mão atirando. Mas um celular sendo mal usado, um computador, ele é mais perigoso do que um revólver. Então vamos ter mais atenção qual tipo de armas estamos usando dentro da nossa casa. Porque o diabo está entrando e nós pais não estamos percebendo. Então, essa situação me chamou muita atenção. O Bill Gates fez o computador, foi? Quando em entrevista perguntaram para ele, os filhos dele só têm acesso a computador com 18 anos, porque também ele sabe a máquina que ele criou. Então assim, é chocante. E assim, eu lhe digo que assim, eu já fui para outras palestras, eu participo todo ano aqui da exploração, né, sexual infantil. E assim, é doloroso ver essa situação quando a gente entra lá e vê aqueles dados, crianças que são exploradas, e aí você não percebe onde estão os agressores, os traficantes de criança. Vocês acham que está longe de vocês? Muitas vezes é um cara que é seu amigo, que está sentado do seu lado, mas ele está dentro da sua casa, por trás da máquina, ele está lá tentando, sabe, desvirtuar os filhos de cada um de vocês. Então que a gente passe a ter mais atenção. Ele não tem cara, o vírus do Covid tem cara? Alguém chega lá escrito, eu estou de Covid e não chegue perto? O traficante de mulheres, traficante de crianças, não tem cara. Se vocês forem para dados, vocês forem sentar para pesquisar, vocês choram. Você dizia, isso eu não quero, eu não aceito, não deixo dentro da minha casa. Meninas bonitas como Kevin e Liza, as meninas aqui, existe outro tráfico de meninas. Eu não sei se alguém já ouviu falar nas bonecas, acredito que o bispo já ouviu falar. É doloroso. As mulheres são traficadas, esses empresários em outros países, que eu acredito que no Brasil também tenha, né? Há tanta corrupção que eu não venho a duvidar que tenha também isso. Deputados e outra, que ele escolhe aquela menina traficada, ela não vai ficar daquele jeito, ele quer do jeito que ele quer. Então, ela passa a ser uma boneca. Então, existe bonecas amordaçadas, retira o intestino delas que ela não come, ela passa a usar uma outra alimentação, porque elas são vivas, elas não morrem, elas são bonecas vivas, só que elas são modificadas. Como se chega até esse tráfico? Redes sociais. Então, a criança, quem está ali acessando, falando com a criança, não é outra criança, mas se passa pelo perfil de uma criança. Vi o vídeo essa semana rolando aí do cara da Frozen, e que ele, né, depois no vídeo ele relata, ele dizendo assim, estou fazendo essa crítica porque eu estou usando a cara da Frozen e tal e tal. Sim, é a forma que o diabo usou, encontrou para colocar ele dentro das famílias, para colocar na destruição dos lares. E o que estamos fazendo? Deixando as meninas lá, assistindo as Frozen, sem procurar saber quem realmente é a Frozen. Né? Ninguém nunca procurou saber as histórias dela, nem pesquisar sobre elas. Mas estão lá as meninas acessando, querendo se vestir, só quer bolo daquilo e tal. Então quando vê uma imagem daquela falando, mesmo Frozen de barba, ela não está nem aí para Frozen de barba, ela se lembra da Frozen.
E as crianças vão pelo aquele caminho. Então assim, ele está errado, ele ganha dinheiro com aquilo. Errado estão nós, pais, que não estamos fiscalizando. Estamos deixando a função que é nossa para a escola, para a igreja. Então assim, parabenizo hoje os professores. Porque assim, eu nunca vi professor ser tão importante como é nessa pandemia. Porque eu acho que os pais em casa estão orando todos os dias para que os professores não peguem Covid, não morram, para que a escola abra, para que as crianças voltem logo para o braço dos professores. Porque, então assim, função de pai é estar aqui, é de formar caráter do filho, é pegar a palavra e sentar com o filho. Olhe, não se conta historinha lá de Maria e João, e por que não contar a historinha de Gênesis para ele entender que é desenhado assim? Quando eu era criança não existia, só existia a TV, como o bispo gosta de relatar, que rodava aqueles canais, e lá em casa tinha uma TV velha que quebrou. Então tinha uma TV lá no vizinho, que é meu tio, né? E a gente ia para casa do meu tio. No dia que a gente não ia, ele não tinha filhos. Então ele mesmo já vinha buscar, já está na hora da novela. E a gente entendia a novela como algo que era assim tão real, que hoje que a gente vem entender, desmistificar que não é real, que tinha novela que eu chorava tanto. Eu tinha uma atriz que eu era apaixonada por essa atriz. E o homem, ele era usado pelo maligno, que saía fogo dos olhos para ele atacar ela. E eu chorava, eu era criança, eu chorava tanto quando eu via daquele capítulo. E eu ficava, à noite, quando eu ia dormir, eu já ia rezar por ela, porque antigamente eu não era, né, eu era católica, eu rezava para aquele fogo não atingir os olhos dela. E quando nunca atingiu, eu ficava feliz no final de cada dia do capítulo, porque não tinha atingido. Mas assim, a inocência era tanto antigamente, que assim, hoje a gente pergunta assim, hoje ainda existe violência sexual dentro de casa, e antigamente se existia muito mais, porque as mães não conversavam com as filhas, os pais não conversavam com os filhos, as mães achavam que existiam filhas, que ela ia saber algo sobre o casamento quando ela casava, e às vezes o marido também não sabia nada sobre o casamento. E a madrinha dela era que tinha aquela função de informar o que acontecia lá. Então existiam mulheres que até na hora depois do sim do casado saia correndo e dizia que não queria mais o casamento. Mas porque elas não eram preparadas antes. Então existia muito a violência ali entre familiares. E a gente vê assim muito respaldo hoje, né? Muitas pessoas hoje ainda tratando, porque são, né, sequelas que ainda acompanham. Mas por quê? O mundo evoluiu. Hoje nós temos aí a questão né? As tecnologias evoluíam bastante, mas assim, evoluiu, talvez a criança evoluiu lá com a tecnologia, mas o pai ele ainda não soube evoluir, porque os meninos hoje modificam tudo, colocam tantas senhas, que às vezes você vai entrar, você acaba desistindo, você não acessa, não acerta, porque eles sabem mais que os pais. Então assim, o pai pergunta o que é que você está acessando, ele muda de página rapidamente. Mas se essa criança for alicerçada, ela tiver uma base, ela aprender que ela não pode mentir, ela não vai fazer isso, ela não vai precisar de uma senha, porque ela não precisa ter nada oculto dos pais dela. Mas aí eu volto e pergunto, se essa criança hoje está lá no Facebook, para estar no Facebook precisa ter 18 anos, ter uma conta no Facebook. Quem mentiu para ela fazer essa conta? Se essa criança tem 4 aninhos e já tem uma conta no Facebook, essa criança está com 18 anos ou mais. Ela nem sabe escrever direito, ela soube gerar um e-mail, criar direitinho, pegar a senha e abrir conta? Não, foi algum adulto que abriu para ela, certo? Então, essa é a questão. Eu quero, eu vou lá e dou. Eu quero um celular, eu vou lá e dou. Então a gente tem que aprender que Deus está dizendo, ensina o caminho que o teu filho deve andar. Porque no futuro, se ele não tem uma base, boa coisa não vai sair. Então ainda em Provérbios 29, capítulo 29, versículo 17 e 18. Amém? Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma.
Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Prosseguindo. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Deus, nesse livro de Provérbios também, né, entre 5 ou mais vezes, Deus também vem advertindo, né, Ele está falando do aconselhamento, Ele está falando também de ensinarmos, de educarmos, né? Então, mais uma vez aqui Deus fala da palavra, Deus vem falar da base. Então Deus está falando que se educarmos, né, a visão da palavra que Deus traz, precisamos, né, encontrarmos na palavra de Deus, aqui quando Deus fala, corrige o teu filho e terá descanso. Deus não está mandando pai violentar filho, bater em filho, espancar de vara, queimar com água quente, colocar no milho, colocar isso não. Deus, mais uma vez aqui, Ele está trazendo que a palavra ensinamento, é correção, é disciplina. Deus está exortando, Ele está dizendo que se pegarmos e ensinarmos uma base, esse filho ele vai ter uma base, ele não vai precisar mentir, o pai não vai precisar bater, o pai não vai precisar estar indo no presídio, estar indo numa delegacia ou aqui ou ali, porque o filho fez errado, porque ele já tem uma base. Então Deus está trazendo aqui a visão de encontrarmos, de ensinar essa criança a ser obediente dentro da palavra de Deus, né? Deus mais no 20, vem falar de precipitação. Não manda que seja um precipitado, que venhamos bater, espancar, violentar, porque isso terá um dano maior lá na frente. Se você não conversa, existe coisa que é no diálogo que você vai resolver. A criança fez algo errado na escola, você vai buscar, trazendo para os dias de hoje, você vai buscar a criança na escola, já vem batendo, esticando a orelha pelo meio da rua, na frente dos colegas, né, repreendendo na rua. Não lembro quem foi o autor, mas diz elogiar em público, né, e chamar a atenção em particular. Por que eu falo isso? Quando eu brinco com o meu cachorro na frente de alguém, ele não gosta, ele não quer nem comer, ele fica triste o dia inteiro. Então assim, eu já percebo que os animais não gostam, imagine as pessoas. Às vezes a vergonha é muito, muito grande. Não lembro se eu relatei que a minha amiga, ela tinha uma criança, e ela era bem assim, que ela se programou para ter aquele filho, e igreja para ela é sagrado, culto senhores, que é assembleia, senhores, senhoras, jovens, adolescentes, crianças. E ela era líder de crianças, então ela é líder, ela tinha que dar exemplo. E aquele menino era assim, virado nos 70 quando ele chegava lá na igreja. E ela fez um código com ele em casa, pegou ele uma vez, colheu um cipó e mostrou para ele. Aí falou para ele: olha, Neemias, o nome dele é Neemias, você sabe o que é esse cipó daqui, esse pequeno? Esse aqui é café puro. E esse bem grande de cá é café com leite. Esse cipó não quebra. Se eu te der uma surra com esse, vai ficar as marquinhas. E se eu te der com de cá, vai te cortar todo. E depois eu vou contar meu testemunho na igreja, porque foi que você apanhou. E aí ela foi conversando com ele, colocou o banquinho da obediência no cantinho. E eu lembro que uma vez eu falei assim, coloca ele para orar, bem assim virado para a parede. Ela falou, não, que ele não vai orar mais com alegria. Nunca mais ele vai querer orar, ele vai odiar a oração. Ele tem que olhar para a imagem da parede e lembrar do que ele fez. Orar, ele tem que ir lá para frente orar com alegria. Eu fui ajudar elas uma vez. E aí, chegando na frente, ele ficou durante o culto, passando na frente do pastor toda hora. E ela olhou para ele e falou: Neemias, filho, fica calmo, chega em casa, a mamãe te dá café. Mas se você não quiser, a mamãe te dá café com leite. E ele enlouqueceu na igreja: café com leite não, café com leite não. Aí o pastor falou: pode dar Nescau para ele, já que ele não gosta de café com leite. E depois ela relatou, né? Ela testemunhou na igreja o que era. Lógico que ele não estava na igreja no dia, né? O que era o café com leite. O café com leite era uma surra bem rigorosa que ela ia dar. E o café preto era uma bem simples. Então, assim, a partir daquele dia, Neemias foi aquela criancinha de chegar na igreja, ir para o grupinho de louvor e sentar no lugarzinho dele até o culto terminar. Então, assim, eu achei muito interessante. Ela não precisou usar aquela vara
para educar. Então Deus aqui está dizendo isso, não precisa usar vara. Mas se soubermos conversar, chegar a um diálogo, o que está acontecendo, o que você tem, o que está levando, investigar também, o que está levando aquela criança aquele problema. Às vezes você vê criança brigando, aí não sabe, um não fala direito, a gente não sabe porquê. Às vezes ele tem uma dislexia do aprendizado, dislexia da memória, sofre bullying na escola, reflete em casa com os outros. Então, está aqui a base para que a gente possa, né, começar a trabalhar. Mas na frente também, Provérbios 19. Verso 18 e 19. 18, 19 e 20. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Né? Então Deus mais uma vez ele está falando de disciplina. Deus mais uma vez está falando de obediência. Deus mais uma vez, e aqui Deus está falando de filhos. Deus está falando que o filho tem que ouvir o pai. Só que Deus está falando de nós também, que nós temos que ouvir Deus, que muitas vezes fingimos que ouvimos. Às vezes vamos para o culto, abre a boca, diz amém e vai embora. Se alguém amanhã perguntar como foi o culto, ainda diz, foi uma bênção. Onde foi a palavra? Não lembro mais. Né? Porque muitas vezes a gente sai de casa cheio de problemas. E senta aqui, às vezes só quer mesmo ouvir, só quer mesmo um abraço, ou muitos estão naquela assim, eu vou porque Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo. E às vezes Deus está falando aqui, e a gente está com o pensamento em um outro lugar, que volta vazio e diz, o culto hoje não foi bom não, Deus não falou comigo, porque só vai achar que Deus falou comigo se Deus disser assim, sol, vem cá, então Deus falou comigo. Mas Deus está falando simplesinho, né, num louvor, né? Deus fala com a gente em casa. Eu não lembro se eu contei um testemunho do dia que Deus falou assim comigo, que foi tremendo, que eu estava agoniada, angustiada em casa, e eu fui para um culto com a bispa, e a bispa pregou, e às vezes ela diz assim, eu não sei pregar, mas eu estava prestando atenção no culto, e foi assim uma maravilha, e ela deixou uma mensagem assim tão linda, quando ela disse assim, que muitas vezes eu vou lá, dobro o joelho, oro a Deus, agradeço, vou embora, peço, só faço pedir, nem agradecer. Mas ela disse assim, coloca uma cadeira lá no quarto, onde você for, coloca 2 cadeiras, senta em uma e convida Jesus para sentar na outra e conta para ele os seus problemas. Porque muitas vezes não é para mim, não é para o bispo ou para a bispa, às vezes é no seu secreto, é só você e Deus. E aí você vai lá e conta para Deus. E aí eu fui questionar, na verdade, eu não fui contar problema não. Eu estava irritada e não sabia o que fazer, resolvi pintar uma parede e a tinta ficou fraca, aí eu botei mais bisnaga e não funcionava. Aí eu liguei um louvor, não deu certo, não gostei. Aí eu gosto muito de ouvir Lázaro, quando eu estou na faxina, eu gosto de ouvir os louvores de Lázaro. Que balança a casa assim mesmo, então pelo menos me agito para terminar logo de fazer a faxina. Então assim, ontem mesmo foi a faxina e a caixa até caiu ontem lá, eu ouvindo Lázaro. E eu estava assim ouvi os louvores, nada dava certo, eu tirava um, botava no celular e nada dava certo. E limpando lá, eu achei um cartão memória. E aí eu fui lá e enfiei aquele cartão memória na caixinha, ouvi 2 louvores, aí comecei a ouvir a pregação do bispo, tem uma pregação do bispo lá, eu fiquei ouvindo a pregação, muito interessante, que fala muito de criança. E nessa pregação Deus usa ele para falar que filhos são heranças de Deus e que vamos prestar conta desses filhos que não cuidamos, desses filhos que deixamos estar aí na rua. Então eu não estou falando aqui de filhos que saem da nossa barriga, não. Eu estou falando de filhos, estou falando de criança que vejamos, de sobrinho, de afilhado, de primo, de amigos, de filho de amigo. Então, são filhos. E aí eu fui lá, deixei essa tinta aí para ver se
se enxuga essa mão para poder eu dar a outra, que eu já tinha desarrumado tudo. A coluna começou a doer. Sentei lá no quarto, puxei uma cadeira, sentei na cama e comecei a falar com Jesus. Olha, Jesus. E assim, eu questionei, eu fui questionar mesmo algumas coisas. E fui fazer uns questionamentos que eu nunca tinha parado para analisar. E aí, fiquei lá meia hora, mais de meia hora um pouco. Descansei um pouco a coluna, voltei para pintar outra parede, que molhou tudo de novo e não deu certo. E eu desci, liguei o som agora dessa vez mais alto, porque eu não quero que ninguém me chame na porta, para eu não abrir a porta para ninguém ver essa parede melada. E daqui a pouco, veio um louvor muito simples, a rede rasgada. E eu comecei a ouvir, nunca tinha ouvido, foi a primeira vez. E aí no finalzinho desse louvor, Deus começou a falar. Eu comecei a procurar onde é que ele está, porque assim parece que ele estava ali. E ele começou a falar, e ele me disse tudo o que foi, o que não foi. E assim, sabe, gente, é muito emocionante quando você vê assim. Eu só faltei ver assim o tamanho, a cor do homem aparecer ali para falar. Mas foi assim uma emoção tão grande que eu estava na escada, que quase que eu pulo de lá de cima. Eu resolvi descer logo na escada e pulei de alegria e fiquei assim muito feliz. Porque o que eu achei que ele ficou em silêncio, eu fiquei falando com ele meia hora, 40 minutos, depois eu dei as costas, ingrata, levantei e fui embora. Por que eu não esperei lá sentado esperar a resposta? Mas aí quando veio a resposta dele, esse louvor, ele leva uns 20 minutos. E assim veio aquela resposta que o que estava faltando para a minha cura, Deus me curou ali naquele momento. Então assim, eu louvo e agradeço a Deus, porque a fé vem pelo ouvir, né? E temos que ter essa paciência em ouvir. Então Deus aqui mais uma vez, Deus pede que o homem não venha ter ira, que o homem ele precisa, né, dessa disciplina. Então quando Jesus ele diz, ensina, quando Jesus fala com a gente, quando ele está chamando a atenção, quando ele usa um vaso para falar, que ele não vem diretamente, que ele usa um vaso, ele está chamando a atenção porque ele nos ama. É por amor que ele chama a atenção. Então se o pai diz para o filho, não vai para aquela festa porque lá vai ter tiro, vai ter acidente, é porque o pai não quer que ele se misture, é porque o pai ama o filho, e o pai sabe que vai beber, que vai drogar, que vai ter acidente, que pode morrer, ficar inválido. Então isso é na área terrena, mas né, na área espiritual a gente sabe que quando Jesus chama a atenção, ele chama porque nós somos filhos. Se somos filhos, o pai ama, então o pai quer todos ao lado dele. Se ele não quisesse, deixa lá, o problema dele, não está aí? Não estou nem aí, está fazendo porque quer. Sabe o que é certo e o que é errado. Então, a gente também precisa dessa formação de caráter. Porque muitas vezes a igreja está cheia, eu sou crente e tal, me arrumo toda e tirando aquela onda toda para mim mesma. Porque parei de olhar para a cruz. Parei de acreditar por que Jesus foi na cruz. Ele foi por mim, ele foi por você, ele foi por nós. Então a gente precisa mudar. Num simples ato, pequena coisa que vamos fazer é a mudança que Jesus quer que façamos. Ele quer mudança, a gente precisa se posicionar e trazer mudanças. Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Deus também, ainda em Provérbios 13, 24, ele continua falando conosco. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Então, eu acredito que Jesus está falando que a partir do momento, porque a gente já é escolhido, Deus já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Mas aí a gente cresce, passa por várias etapas e depois um dia a gente diz que escolheu Jesus, que aceitou a Jesus. Mas às vezes a gente não quer realmente entender verdadeiramente o que é aceitar Jesus, o que é conhecer a Jesus, o que é obedecer. Escolher Jesus como seu Salvador e Senhor e ter aquela obediência. Lembro que eu tive uma boa base. Vivia dizendo que quando eu tivesse 18 anos eu ia fugir de casa, fazer acontecer, porque minha mãe não deixava eu sair, eu não tinha amigas, não sabia dançar, tinha uma vontade de aprender a dançar, não sabia dançar.
Aí eu dizia, quando tiver 18 anos, vou para as festas, vou aprender a dançar. Ó, eu dizia que ia ter 2 namorados de vez, porque minha mãe deixava arrumar um. Né? Que idiotice. Hoje eu louvo e agradeço a Deus, porque, né, pessoa, aí, assim, gente, sempre foi meu sonho ser mãe, ter um filho. Mas quando eu vejo aquela mulher com a penca de filho, oh Jesus, Pai, é misericórdia, meu Deus, são aquelas mulheres, porque, Senhor, aquelas minhas colegas, tudo que ia para as festas lá, que estavam dançando, já estão lá tudo sendo avó, cheia de neto nas costas, aquela... Oh, glória a Deus, meu Pai, louvo a Deus pela vida do meu pai, da minha mãe, cuida deles. Então, assim, ó, gente, a disciplina não é porrada, a disciplina não é castigo no milho, a disciplina não é a palmatória. Antigamente era isso e educou. E eu não sou contra não, se eu tiver um filho, eu respondo, mas se ele desobedecer, porrada pra dentro, né? Então, né, e já vou logo já ensaiando café com leite. Café com leite não tá dando certo lá em casa com o Luke, né? Porque todos os dias eu trago um, deixo na mesa, de manhã ele me devolve na porta, todo quebradinho e arrumadinho para jogar no lixo. Não está funcionando o café com leite com ele. Mas, então, Deus está querendo me falar, né, dessa questão aqui de aborrecimento. Então a gente precisa estar mais atento mesmo, né? E entender que se o filho tem uma base bíblica, a gente não vai passar por esse sofrimento. Então, assim, gente, hoje quem tem filho, sobrinho, distanciado, fora da igreja, se você ama seus filhos, corra atrás, comece. E assim, ó, uma das coisas que muito me chama atenção, eu trabalho nessa área, e muito me chama atenção. Existe hoje famílias que se tiver a proteína, um ovo hoje para comer, está feliz da vida. Mas existe outros que escolhem, não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Então é doloroso, às vezes, você entrar numa casa e ver tudo, entrar na outra e ver uma mortadela com água quente, ou até mesmo não ver nada, como eu vi a reportagem essa semana, que o homem bebia um copo de café no café da manhã e dizia para o estômago que era o almoço. E o estômago não respondia porque aquilo era o almoço. Então, hoje sabemos, quando a gente bate na tecla, eu sou contra fechar comércio, eu sou sim, sou da área de saúde, da linha de frente, então as pessoas têm que se educar. Mas quem não morrer de Covid vai morrer de fome. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa sobreviver. O que eu vim trazer é uma questão da inocência para vocês hoje. Quando eu iniciei na saúde, eu tinha cálculo renal, passei mal e fui para emergência. E chegando na emergência eu não tenho assim a ousadia que eu tenho hoje, né? E eu presenciei um fato que me chamou muita atenção. Uma senhorinha, não sei se da zona rural ou da cidade, mas bem menos esclarecida, por isso eu venho falando dessa questão as tecnologias avançarem e quem não tem o conhecimento está ficando para trás. E essa menina, ela chegou com uma neta passando mal na emergência e atenderam essa criança na emergência. Eu digo uma criança porque era uma criança. E essa criança tinha 13 anos. 13 anos é criança. E ela era uma criança porque ela era raquítica. A criança, se você dissesse 7 anos, ela tinha 7 anos. E a inocência dela foi tanto que quando ela chegou, perguntaram para ela: a senhora é a mãe? Ela disse: eu sou a avó. Ela mora com quem? Mora comigo. O que é que ela tem? Disse: a minha filha está tendo um ataque de verme. E eu já tinha presenciado minha tia tendo uma crise de verme, porque quando tem verme demais, tem crise, sai pelos alguns órgãos. E assim, eu estava no leito, já estava no soro, já tinha sido medicada, estava aguardando meus exames, mas eu fiquei curiosa com a situação, mas não podia sair com a varinha do soro. E aí eu vi, quando chegaram assim, imediatamente, eu fiquei assim no pensamento: ela vai morrer. Meu Deus, uma criança, por que não deram remédio? Por que deixou essa criança chegar a esse nível de verme? E não vai dar tempo de ser transferida. E o que mais me chama a atenção, quando o médico entra lá dentro, e que volta o médico e a enfermeira, e chama essa avó, e fala assim: ela está grávida. E a avó olhou assim: não, ela não está grávida, ela é virgem. Aí falou: está grávida, ela está subindo por sempre agora, porque ela está em trabalho de parto. Gente, assim, eu não tinha essa malícia hoje de ver de onde era, de chamar o conselho tutelar para estar apoiando e tal. Nova, e trabalhar na zona rural, quando você não tem certa instrução, fica jogado lá, você nem avança, né? E lá não tinha o avanço das tecnologias, né? Porque a tecnologia, ela mata, mas também ela ajuda, então é só saber usar. Se saber, né, dosar o açúcar na medida certa, ele não vai se tornar diabético. Então, assim, gente, o que é que eu estou querendo chamar a atenção?
é que assim, vamos ter cuidado, porque as nossas crianças estão sendo colhidas PK. As meninas cada vez mais, crianças de 12, 13 anos, estão bebendo, sabe? Estão postando pornografia, o próprio corpo pornográfico. Se você parar, quem aqui tem filhos e olha a rede social dos filhos? Acompanha os vídeos que o filho posta, Instagram e Facebook. A pastora Jo já tem uma filha, né? Acima de 18, eu acredito, mas tem essa preocupação. 28, mas tem essa preocupação. Então, assim, gente, o que eu quero estar trazendo hoje, essa noite, é que, né, eu não sei se Deus vai falar com alguém através disso, mas não era essa palavra que eu tinha, e como eu disse, eu não dormi, algo me incomodou. Então, assim, eu não sei se aqui, eu não sei se lá fora, se assistindo, se alguém vai contar para alguém que está passando por isso, mas que precisa acordar para a vida, porque foi a arma que Satanás encontrou para entrar dentro das nossas casas, e entrou. Então, se a gente não se atentar, a gente vai começar a ver, né, quando a Bíblia diz que, né, bem no finalzinho dos tempos, o amor de muitos esfriarão, pai contra pai, filho contra, né, e já estamos vendo, a gente está vendo isso, estamos vendo as pessoas matando como se matasse um pássaro, matasse uma formiga, na verdade, não um pássaro não, porque o pássaro ainda tem até pena de matar, matando como se matasse uma formiga, violentando as próprias filhas em casa, como se fosse uma prostituta qualquer, que às vezes, né, desculpem o termo, me perdoem, mas que tem até um certo valor, porque ela escolheu aquilo como profissão, é a profissão dela, mas é como se fosse uma coisa. As próprias filhas estão utilizando como uma coisa. Então, filhos que diz que pedem a Deus que quer ter filho, mas que naquele grande dia eu tenho certeza que Deus vai perguntar: cadê aquela filha que eu te dei? Cadê aquele filho que eu te dei? Cadê aquele sobrinho que eu te dei que estava com você? Cadê aquele afilhado? Cadê aquele vizinho que só ficava na sua casa e você nunca falou de Jesus? Que você via isso acontecendo e você nunca direcionou essa criança para algum lugar ou ensinou essa criança a se defender. Entendeu? Então, assim, sermos omissos também é pecado. Então, assim, a gente não vai analisar a situação, os prejuízos, mas a gente não deve ser omisso da situação. Se você não tem como denunciar, ensina a criança que ela também vai encontrar o próprio caminho. Viu? Porque um dia eu estava no conselho, em uma reunião, e chegou um menino lá de 10 anos no conselho tutelar, e ele entrou, ele deu boa tarde, ele pediu para ser atendido por uma conselheira que o ouviu, que agendou e perguntou por que ele queria o atendimento. Ele disse que ele sofria maus tratos dos pais e estava morando atual com a avó, já tinha uns 3 anos. Só que agora resolveram tirar ele porque a avó tinha quase 80 anos. Então, assim, ele estava pretendendo fugir de casa para não voltar a morar com os pais. Então, aí o conselho entrou, então aí aparece um outro familiar e tal. Então, mas ele foi procurar ajuda. Por quê? Porque esse menino tinha um certo conhecimento. Então, eu deixo aqui também ainda Provérbios 3:11, né? Só para vocês lerem depois, mas que só para confirmar que, né, Deus vem trazendo, exortando a mesma palavra em Provérbios, mas Deus também lá em Efésios 6:4, ele vem falar também, né, sobre o ensinamento, a educação, sobre a criança. Isaías 54:13, ele também vem falar sobre a educação, o ensinamento à criança. E Hebreus 12:7, Deus também vem falar sobre esse cuidado, sobre a nossa responsabilidade com nossos filhos, sobre a nossa responsabilidade com as nossas crianças. Então Deus vem falar sobre a nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus, né? Deus aqui vem falar para que comecemos, né, realmente a voltar ao primeiro amor, a conhecer como a criança conheceu o primeiro ensinamento, a conhecer a Bíblia como essa criança, porque Deus está pedindo que a gente volte a ler a Bíblia, volte a conhecer, volte a buscar o sentido da cruz, volte a olhar para a cruz, que a gente volte a entender qual o objeto dessa cruz, qual foi o objetivo que Jesus foi, né, para a cruz, por que ele foi consumado, o que ele tinha que consumar. Valeu a pena? Será que valeu a pena tudo que Deus fez? Tudo que Jesus fez? Tudo que ele passou? O sangue que foi derramado?
Então Deus não está chamando para que a gente venha derramar sangue. Deus está falando para que a gente olhe para a cruz, a gente entenda qual foi o objetivo dela, qual foi o objeto. Qual é o objeto de uma cruz e a gente olhar para uma cruz? O que lembra? Por que Jesus está sentado à destra do Pai? Porque ele concluiu o que ele tinha que concluir. E hoje, ele deixou, e se ele nos escolheu para deixar na terra, porque algo a gente tem que fazer. Então, se Deus guardou cada um de nós, livrou, até quem já testou positivo, de não ter sequelas, de não ter descido a sepultura, é porque ele tem algo a fazer. Porque não se preocupe, vamos concluir vacina, vamos, glória a Deus. Mas Jesus não é mentiroso. Vamos passar por pandemias piores que essa. Então se preparem. Então Deus já está dizendo, se prepare aqui na palavra, conheça, se posicione, porque eu estou voltando. Estou linha de frente, eu vou enfrentar essa, eu vou enfrentar outras. Vou me preparar para um dia eu partir. Mas sabemos que não vai funcionar, vem um novo vírus, vai vir novos e novos e novos e novos. Então, se a gente acredita no que está aqui, se a gente busca, se a gente tem fé, se a gente acredita na cruz, que Jesus foi nessa cruz, e que se a gente acredita que Jesus está lá ao lado do nosso Pai, a palavra dele está aqui, a revelação dele está aqui, se temos fé na palavra, na revelação, então vamos se preparar, gente. Vamos levar para mais um, para mais um, para mais um. Porque outras pessoas precisam conhecer. Tem pessoas que já desistiram. Tem pessoas que estão desestimuladas. Tem pessoas que já passou por várias etapas. Que assim, que chegavam numa igreja, Jesus estava voltando, falava para o próximo. E depois diz assim, há tanto tempo que Jesus disse que volta e até agora não voltou. Já não quer mais acreditar. A fé já está ali seca. Pessoas que já não têm lágrimas dentro de si, mais para chorar. Mas que nessa noite o Espírito Santo possa estar assim, te devolvendo lágrimas, te devolvendo essa fé, te devolvendo assim o amor, né? Te trazendo de volta ao primeiro amor. Aquele primeiro amor onde a gente queria tudo, queria estar na igreja todos os dias, queria estar buscando, queria estar pautado na fé. Então que Jesus devolva, né? Que você se abra, né? Porque Jesus está devolvendo, mas a gente precisa abrir o coração e dizer assim, eu quero, eu aceito, sabe? Deus me muda, me transforma, me restaura. Então assim, que possamos, né, dobrar o joelho, voltar a ser igreja, voltar a buscar Cristo verdadeiramente, mas buscar mesmo, né? Buscar realmente, falando, coloca aquela cadeira lá, fala com Jesus, questiona. Porque quando eu não fui buscar, não fui pedir, não fui agradecer, não vou ser egoísta. Eu não estava ali agradecendo, não. Fui perguntar a Ele por quê. E Ele me disse o porquê. Eu louvo a Ele e agradeço quando Ele me respondeu o porquê. Então assim, Deus, o Deus de hoje, é o mesmo de ontem, é o mesmo de amanhã e o de sempre. Ele não mudou. Nós mudamos. Ele não nos deixou. Ele não nos abandonou. Nós se afastamos dele. Muitas vezes nós o abandonamos, mas precisamos voltar para Ele, voltar à essência desse primeiro amor. Precisamos voltar o mais rápido possível. Se você tiver que vir à frente, refazer uma aliança, sabe? Buscar unção, busque refazer, confessar a Cristo novamente. Vá para a sua cadeirinha, dobre o joelho, confesse a Cristo, peça perdão. Peça a Deus que tire aquilo que não agrada, o que tem em você que não agrada a Deus. Mas peça a Deus, peça rápido, porque Jesus não vai mais demorar. Estamos vendo, então se cremos na palavra, cremos no que está escrito aqui, é só questão de tempo, de prepararmos, de começarmos a nos preparar, a levar mesmo para os nossos. Diante, né, de tudo isso, eu agradeço a oportunidade, né, que Deus tem me concedido de estar aqui mais uma vez. Agradeço a todos, agradeço a Deus, né, pela oportunidade, pelas felicitações, pelos livramentos, por aquele livramento que eu vejo e por aqueles livramentos que eu não vejo, porque Deus nos livra muito mais aqueles que a gente não vê do que o que a gente vê. Então muitas vezes contamos testemunho de um livramento ou dois que vemos, que presenciamos, mas existem livramentos a cada hora, só em acordar, sair, né, voltar, eu deitei e dormi. Eu acordei porque o Senhor me sustentou, então já era um grande livramento, porque quantas pessoas
foram deitar e não amanheceram. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e que possamos entender essa palavra que Deus está nos chamando, filho, volta para mim, filho, me obedece, filho, vamos ser crente para Ele, vamos ser cristãos para Ele, não para a nossa própria glória, não para o nosso próprio eu, para o nosso ego. Então vamos buscar transformação. Eu não estou conseguindo, eu não consigo orar, busca ajuda, busca as intercessoras, bispo, eu estou com dificuldade de orar, estou com dificuldade de conversar, e eu preciso conversar, porque às vezes é uma pequena palavra que vai sair ali o seu despertar de você voltar. Então, assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.